Vamos manter a mesma regra daquilo que a gente vinha fazendo com os outros modos. Por exemplo, com presente, passado e futuro, que é qual? Lembrar sempre que temos as terminações, que são verbos terminados em ar, temos verbos terminados em er e temos verbos terminados em ir. Dentro disso, vou saber então qual que é a minha desinência. Por isso que são verbos regulares que a gente consegue acompanhar um padrão sendo executado naquelas conjugações, tá? Como exemplo, eu vou usar os verbos hablar, tá? Para os verbos que terminam com er, a gente vai usar o verbo comer, que geralmente são os mesmos verbos que a gente utiliza para facilitar a fixação, né, da nova regra de conjugação. E por último, vivir. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo com ar, com er e com ir. E já indo diretamente para a nossa conjugação, lembrem-se sempre que aqui na hora de conjugar a gente vai focar, como o espanhol neutro, a gente vai focar no yo, a gente vai ver o tu, nós também veremos o usted, tá? Lembrando que quando eu estou aprendendo a conjugar um verbo na forma do usted, automaticamente eu já sei conjugar com ele e com ella, tá? O exemplo clássico é hablar, usted habla, ella habla, él habla. É exatamente a mesma conjugação, por isso que aqui eu vou manter somente usted, por uma questão de espaço e tempo também com você, mas você já entende que a mesma conjugação se aplica para ele e para ella. Aqui depois a gente tem a forma plural e da mesma forma que usted abraça a conjugação de él e ella, ustedes abraça a conjugação de ellos e ellas, tá? Só tô resumindo isso novamente, a gente fala isso sempre que vai começar uma matéria nova de gramática. Então, para lembrar do porquê que a gente só coloca na tela essas pessoas, né? Esses sujeitos, esses pronomes pessoais, tá? Mas tem os outros, né? Tem ele, ella, ellos, ellas, tem o vosotros e tal. E aqui a gente vai colocar nosotros, que também já abraça nosotras, tá? Vamos então começar com a conjugação de verbos que terminem com AR no modo subjuntivo. Para isso, a gente vai fazer da seguinte forma: pega a raiz e mantém a raiz. Então, qual que é a raiz? A gente vai ter que lembrar algumas coisinhas, né? Qual que é a raiz de hablar? A-B, né? H-A-B-L. E aqui, essa é a minha terminação. Isso aqui vai ser conjugado, isso aqui não, ó. Então, ó, o que eu faço? Literalmente, vocês estão vendo o que eu estou fazendo, ó. Copiar, e só dá um Ctrl V, ó. Pegar, 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 pegar e pegar. Então, você vê que a raiz... Estou falando aquilo que a gente fazia já com o presente, com o passado, com o futuro, que é pegar a raiz de um verbo e somente começar a conjugar a terminação. Tá? A conjugação aqui seria assim, ó. Eu hable, hables, hable, hablen e hablemos. Vamos aos padrões, tá? Primeiro, percebeu que tudo virou letra E. Então, a regra qual que é? Verbos que terminem com ar, na hora de conjugar eu vou aplicar vogal E. E aqui eu já lembro, né? Eu já sei disso, que a letra S sempre vai fazer referência ao tu. Eu tiro esse, já tem usted. Eu coloco um N, traz o plural de ustedes, e o hemos é sempre o nosotros. Então você vê que é um padrão muito simples de abraçar. E aí, se a gente, por exemplo, tem um verbo cantar, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer yo, tu, usted, ustedes e nosotros. E aqui que eu vou fazer? Pego a raiz. Qual que é a raiz? Tá aqui, ó. E aqui Ctrl C, Ctrl V. Pra você ver que é literalmente um Ctrl C e um Ctrl V. Tá? Isso aqui tô falando para começar a treinar conjugando. Aqui na hora de você falar, você vai fazer Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C. Não, você já tem que estar no automático na hora de falar. Mas para começar a se familiarizar e já treinar as conjugações, essa será a forma como a gente vai fazer. Tá? E aqui mesma coisa, ó. Eu cante, tu cantes, ele cante, eles cantem, nós outros cantemos, tá? E aí você vai começar a aplicar essa conjugação àqueles usos que nós vimos na última aula, tá? Então, é um padrão bem simples. Acredito que fica bem fácil de já começar a fazer as primeiras... Opa, vermelho vai ser coisa assustadora. Vamos deixar um azulzinho aqui. Toque com a cor diferente, né, Rubem? Aí sim. Pronto. Tá? Então, aí temos a primeira conjugação. Uma dica que eu sempre dou para você poder lembrar rapidamente é fazer um para que yo
né? Para que eu fale. Então, hable. Você vê que é a mesma conjugação, tá? Vamos ver. Vou copiar o mesmo que eu fiz aqui para fazer já com verbos que terminam com er. Como, por exemplo, comer. Tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa nas mesmas pessoas, nos mesmos sujeitos, né? Só vou eliminar o verbo. Aqui. Qual que é a terminação de comer? É R. Então, qual que é a minha raiz? Com. Então, eu vou fazer Ctrl C, Ctrl V. Com. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Aqui vai ser o contrário, ó. Aqui, olha que engraçado. Aqui a letra A vira E. Aqui a letra E vai virar A. Para que eu coma, para que tu comas, para que você coma, para que eles comam e para que nós comamos. Porém, eu levo a mesma regra. O S é para tu, tira o S se tem usted, coloca um N se tem ustedes e amos, eu, nós outros. Então é bem simples de assimilar. É só começar a pegar verbos e treinar, praticar, até se familiarizar bastante. Então, se por exemplo pegar aqui um outro verbo de exemplo, o verbo correr, tá? Vou fazer a mesma coisa. Para que eu corra, para que tu corras, para que usted corra, para que ustedes corram e para que nós corramos. E aqui, então, agora tem a minha conjugação dos verbos que terminam com ER. Então, AR, pronto. ER, pronto. E vivir é praticamente a mesma coisa que a gente vê no presente indicativo, que ele imita, na grande maioria das conjugações, como seria com ER. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o verbo vivir, vamos pegar aqui, vai ficar bem bonito. Aqui, ó. Vivir. Aqui eu vou para minha conjugação. Eu, vou fazer de novo. Eu, tu, usted, ustedes e nós outros. Ok? Qual que é a terminação de vivir? Ir. Então, qual que é a minha raiz? Vive. E aí eu pego isso daqui, ó. Vive. Quando tenho a minha raiz, eu vou fazendo só um Ctrl C e Ctrl V para aprender a conjugar rapidamente. Tá aqui. Ó, para que eu viva, para que tu, coloca o S, vivas, tira o S, para que usted viva, coloca o N, para que ustedes vivam, nós vivamos. Ou seja, a mesma coisa do ER. E essa literalmente é toda a informação que você precisa para conjugar verbos regulares no modo do subjuntivo. Tá? Então, o que eu estou pegando? Tudo que eu já sei fazer no presente indicativo, agora eu trago para o presente do subjuntivo. Então, muda a letra do final, tá bom? Lembrando, o modo subjuntivo, isso que nós estamos vendo aqui, anota isso daqui, ó, até anotei para eu também não esquecer de te passar isso. O modo subjuntivo, nós vamos expressar desejo. Então, por exemplo, assim, quero que tu cantes mi canção favorita, um desejo. Expressar dúvidas, né? Dúvidas. Expressar incertezas, né? Incertezas. Expressar sentimentos, ordens diretas ou ações futuras hipotéticas. A gente vai passar por várias delas, praticamente todas delas sendo praticadas. Então, a gente vai praticar o subjuntivo com desejo, o subjuntivo com incerteza, o subjuntivo com sentimentos e tal. Tá bom? Mas a conjugação, no geral, é isso daqui. Tá? Bem simplinho, né? Bem fácil. Claro que agora para